ensina a fazer sua vontade. Por que razão deixar de lhe obedecer? Ninguém irá ao céu sem santidade, nem será santo se aqui não aprender.
Santíssimo Deus, glorioso Pai Celestial, te prestamos, ó Deus, a nossa adoração, gratidão e louvor. Estamos reunidos em Tua presença, nesse momento solene, nesse culto de adoração. Ó Pai Celeste, nós nos apresentamos ao Senhor para louvar o Seu nome, para Te glorificar e também para Te agradecer por todas as maravilhas que tens operado, manifestando o seu poder, sua misericórdia e justiça. Agradecemos também ao Senhor Jesus, divino Mestre, divino Salvador, que nos deu a doutrina, os ensinamentos, para que pudéssemos compreender o Pai e a natureza divina, a fim de que também alcançássemos essa natureza no nosso espírito. E ainda mais, deu sua vida por nós, oferecendo-se em sacrifício vivo para poder, através do teu sangue, nos salvar. Jesus bendito, a nossa gratidão ao Senhor, nosso louvor e adoração. Gratidão a Maria Santíssima, nossa Santa Mãe Celestial, Rainha dos Céus, que tanto também tem lutado por nós, por esta igreja e pela salvação de almas. Santa Mãe Celeste, aceite a nossa gratidão, louvor, adoração. Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, igualmente, nós te louvamos e exaltamos e reconhecemos o teu grande poder e a sua manifestação entre nós como Espírito Consolador, para salvar esta igreja. Nosso santo irmão Aldo, nosso santo pastor, ó irmão Aldo, o Senhor que tem nos defendido, livrado-nos de tantos males e tem dirigido a nossa vida através de conselhos sábios e com mãos poderosas, ao Senhor também a nossa gratidão, o nosso louvor, adoração por tudo que faz por nós. E agora eu peço a bênção para a igreja, para esta reunião, para todo o povo apostólico, possamos contar com a unção e a virtude do Espírito Santo, a fim de que todos os atos desta reunião sejam realmente sagrados e possam ser validados pelo nosso Deus, pelos seus santos, e estejam em sua presença nos céus perpetuamente. Ó Santa Vó Rosa, abençoe o nosso trabalho, abençoe cada parte da nossa reunião, o coro, os hinos, tudo isso, Santa Vó Rosa, para te exaltar, para te agradecer e também para ajudar a nossa fé e o nosso espírito, a fim de que possamos ser mais edificados e consagrados aos céus. Entregamos em tuas mãos santas, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, a nossa reunião nesta noite, e somos muito gratos por sua bênção, pela sua presença e a dos santos e anjos entre nós. Amém.
cheio de tanta ilusão, dominando esta humanidade que tanto sofre sem consolação.
viver com o irmão Aldo. É tão lindo, é tão maravilhoso participar daquela paz, da santa paz
Mãe querida, pois ela tudo tem feito para que eu vença na vida. Sim, ela é nossa mãe e muito tem se esforçado para guiar-nos ao céu. Está sempre ao nosso lado. Muitas vezes ela sofre alguma ingratidão, mas o coração bondoso logo dá o seu perdão. Ela faz todo o possível para nos livrar do mal. Sim, a Santa Rosa querida vai nos levar para a glória celestial. A minha gratidão e louvor a esta mãe tão querida, a ti, Santa Avó bendita, a quem devo a minha vida. Eu agradeço também com gratidão e amor a Santíssima Virgem Maria, Santa Mãe do meu Senhor, que unidas num só amor ajudam esta santa igreja. Tudo tem feito e estão fazendo para um dia aos céus nos levar. A minha gratidão e louvor a esta mãe tão querida, a ti, Santa Avó bendita, a quem devo a minha vida. Eu agradeço também com gratidão e amor a Santíssima Virgem Maria, Santa Mãe do meu Senhor,
que unidas num só amor ajudam esta santa igreja. Tudo tem feito e estão fazendo para um dia ao céu nos levar. Nós vamos, em seguida, passar a meditação e irei, inicialmente, fazer a leitura do boletim, lendo a mensagem nele contida, para depois, então, comentarmos um pouco sobre o assunto deste boletim, como disse, escrito quinta-feira passada, dia 20. Nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. Na década de 1960, Jesus, através do dom de revelação da Santa Vó Rosa, instituiu a disciplina das vestes na Igreja Apostólica. Nesta época, alguns irmãos não entenderam a ordem de Jesus, pois não era comum ver pessoas fora do que ele estava implantando na sua igreja. Passados pouco tempo, surgiu a moda, que tomou conta do mundo. E a partir daí, a disciplina do Mestre fez todo sentido. Pois, através do seu poder e sabedoria, ele antecipou sobre o pecado que estava por vir. Ele livrou sua igreja apostólica da indecência, inspirada pelo poder do mal. Durante todos estes anos, a direção da igreja travou uma grande luta para manter a ordem e a disciplina de Jesus, para manter a igreja dentro do pudor, da moral e dos bons costumes. E a Santa Vó Rosa dizia com propriedade e exemplo de filha de Deus: a moda é para todos, mas nem todos são para a moda. Durante toda a existência desta igreja, a sua direção nos ensinou e nos alertou para que vivêssemos em santidade, seguindo a disciplina de Jesus com o único objetivo de agradar a Deus e ao reino dos céus. Quantas vezes o santo irmão Aldo demonstrou tristeza ao deparar com irmãos e irmãs fora da disciplina, desobedecendo e não dando valor à obra da igreja, a obra que custou tanto sacrifício para a Santa Vó Rosa e para ele, o santo irmão Aldo. E hoje não é diferente. A luta continua e o pecado está à nossa porta, pedindo para entrar, para desmoralizar Jesus, a Santa Vó Rosa e o santo irmão Aldo. Irmãos, o que estamos fazendo para impedir que o pecado adentre em nossa igreja? O que se passa no coração de alguns que ignoram a vontade do Mestre, permitindo que o pecado faça parte da sua vida? Estão sendo leais para com o Filho amado do nosso Deus? Há irmãos e irmãs em desobediência.
infringindo a disciplina, fazendo mal para si mesmos e prejudicando a igreja, escandalizando-a, deixando o reino dos céus e os verdadeiros apostólicos tristes. Infelizmente, há algumas irmãs usando saias curtas, blusas decotadas e sem mangas, batom nos lábios e pinturas no rosto e nas unhas. Para agravar ainda mais a situação em que vivemos, com um grau elevadíssimo de pecado, desrespeito e indecência. Algumas irmãs apostólicas estão usando calças compridas, acompanhadas de desculpas que não convencem a Deus e aos seus santos, pois eles conhecem os seus corações e seus verdadeiros sentimentos. Também há alguns irmãos usando shorts, camisetas, regatas, cabelos extravagantes, barbas, cavanhaques, costeletas compridas, fugindo completamente da disciplina e das regras de valor e respeito implantado nesta igreja. Saibam, irmãos, que não há justificativa para infringir a disciplina da igreja, principalmente quando alegam que estão sendo discriminados no trabalho, na escola, na sociedade. Se isso acontece, é crime, pois a própria lei do país não permite praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito da raça, de cor, etnia e religião. E assim como devemos respeitar a sociedade, da mesma forma devemos exigir respeito da mesma. Antigamente, quando a moda da calça comprida para as mulheres foi implantada no mundo, as mulheres que usavam saias eram ridicularizadas abertamente pela sociedade. E mesmo assim as apostólicas continuaram fiéis e firmes na sua fé. Mas hoje é comum e muito bonito ver muitas mulheres não apostólicas, decentes, usando saias adequadas na sociedade e até mesmo na área corporativa. Irmãos apostólicos, nosso corpo deve ser limpo e digno como o nosso espírito, conforme está registrado em Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Desta forma, o nosso corpo não pode ser um objeto de cobiça e desejos aos que nos olham, e sim, como um ser de admiração e respeito por nosso comportamento e nossa postura. Nós do Conselho Deliberativo Apostólico, junto com toda a família apostólica do ministério, aos membros, herdamos de Deus uma grande responsabilidade e a oportunidade de servir a Ele, com muito amor e obediência, zelando por sua igreja, por sua doutrina e disciplina. Portanto, humildemente, viemos pedir que nos ajudem a transformar e a salvar a vida daqueles que ainda estão com os pés em duas canoas, bem como nos ajudem a salvar muitas almas, que hão de conhecer a palavra e a obra de Jesus, implantada através da Santa Vó Rosa e mantida com zelo e carinho pelo nosso santo irmão Aldo. Vamos juntos lutar, sendo sempre unidos e muito gratos por tão nobre missão. Irmãos, aqui está esta narrativa que
nos é colocado para a nossa reflexão quanto à obediência, à doutrina da igreja e também à disciplina que ela contém. Irmãos, quem que deu a disciplina? De onde veio a disciplina? Ela não é dos homens. Todo apostólico que realmente crê na doutrina apostólica, que crê realmente que essa igreja é de Deus e desde o princípio é dirigida por Deus. E foi Jesus mesmo que fez isso. Ele mesmo que tomou a frente, usando a nossa Santa Avó Rosa, para poder guiar a Igreja Apostólica. Ele nos ensinou a doutrina, esclareceu-nos pontos importantes das Sagradas Escrituras e falou muito, irmãos, para nos instruir a respeito das coisas do reino dos céus, de Deus. E a igreja constituída passou a ser o reino de Deus aqui na terra, a igreja apostólica. Depois, ele impôs disciplina e estabeleceu um regulamento para todos, indistintamente. Mas, irmãos, isso tudo o povo conhece, a igreja conhece. Então, quem é Jesus? Jesus é o mestre. Nós somos alunos, somos discípulos. Nós aprendemos com ele. E se ele passou a dirigir a igreja, significa que não é a igreja que dirige ele. Não é a pessoa que dirige ele. É ele que dirige a pessoa. Lembramos da sua palavra. Vinde a mim. Vinde a mim. Achegai-vos a mim. Porque, irmãos, não seria correto ele forçar as pessoas, na expressão comum, usada popularmente, correr atrás das pessoas. Mas ele disse, vinde a mim, achegai-vos, venham para cá. Então, irmãos, mas, como dá aqui no boletim, tanto trabalho, tanta dificuldade, tanta luta para manter aquilo que o mestre ensinou e ensina. Por que será que as pessoas têm dificuldade de obedecer o seu mestre? Será que não gosta dele? Será que não concorda com ele? Será que acha que ele é exigente demais na escola? Às vezes acontece. Mas, às vezes, um professor exigente acaba sendo um bom professor. E a pessoa que se dedica e aproveita, aprende bastante. Então, irmãos, mas nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, que veio para nos dar a salvação, que nos transmitiu a vontade do Pai. Então, por que tanta luta, tanto trabalho, tanta dificuldade, que precisa estar insistindo em todo boletim falando? E mesmo assim as pessoas teimam e não quer.
Porque tem uma opinião formada dentro de si. Formou-se uma opinião dentro de si. Irmãos, trata-se de um sentimento humano, mas não é procedente de Deus. Se nós olharmos a história sagrada, nós vamos pegar lá de trás, digamos, de Moisés, por exemplo, o povo que Moisés tirou do Egito para levar às terras prometidas. Aquele povo deu muito trabalho para ele. Irmãos, na prática da desobediência, como deu trabalho para o profeta Moisés. Por que será essa tendência? E houve até os revoltosos no meio deles, que promoveram rebeliões. Irmãos, no tempo dos profetas foi a mesma coisa. Precisaram insistir tanto para implantar a vontade de Deus, para fazer as pessoas entender. E todos eles tiveram muita dificuldade. Conseguiram objetivos, conseguiram salvar, mas foram muitos os que não aceitaram, que não concordaram, e viviam desobedecendo constantemente, e dando muito trabalho para eles. Depois veio Jesus, e olha lá, o trabalhão que Jesus teve, para poder se apresentar aos homens como o verdadeiro, o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias. Ele teve um trabalho e custou-lhe até a vida. Irmãos, por causa da oposição das pessoas que se puseram ao contrário aos seus ensinamentos e à vontade do Pai. E ele chegou, em um momento diz: eis que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por quê? Porque, irmãos, a luz significa o entendimento, quando se coloca as coisas à clara, não é? Que todos podem entender, que possam ver, sentir. Então, a luz é o conhecimento da verdade. As trevas, a escuridão é a ignorância, onde vale tudo. Vale tudo nas trevas, porque é trevas. Nas trevas, na escuridão, não se distingue as coisas. Nós entramos num quarto escuro, não tem luz, mas tem muitas coisas ali, nós não sabemos distinguir, está tudo escuro. As coisas se misturam. Então, eis que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E ele bem disse, porque as obras deles eram más. E se viessem para a luz revelaria as suas obras. Então preferiam ficar lá nas trevas, onde tudo era comum. E tudo valia. Irmãos, então note bem que a pessoa não quer ser obediente porque tem sentimentos incompatíveis dentro de si, porque guarda
tem ideais incompatíveis com a vontade de Deus. Então ela sabe que se ela for seguir como se deve, as vontades delas ficarão, vamos dizer, afogadas. Mas como ela tem vontade de praticar as coisas das trevas, ela sabe que na luz vai aparecer. Então, fica nas trevas. Eis que a luz era Ele mesmo, Jesus, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que está acontecendo é a mesma coisa. Todos os ensinamentos que foram dados, toda a luta, toda a insistência, mas a pessoa não quer. A pessoa rejeita. Irmãos, o que vamos fazer? Nós e ninguém pode ser forçado. A pessoa tem que ser espontânea. Agora, quanto ao trabalho, irmãos, persiste. Os apóstolos tiveram muito trabalho. Não foi assim, como diz a expressão de mãos beijadas, que eles cumpriram o seu ministério e salvaram almas. No fim, custou-lhes também a vida. Na igreja, desde o começo, a luta para manter a disciplina, irmãos, tem sido constante. E hoje, passados 65 anos, a luta continua. Então, por que essa tendência? Por que essa dificuldade? Não foi Jesus que implantou a doutrina e a disciplina? A pessoa não está querendo os céus, não é a salvação que está querendo, a vida eterna, mas quer o mundo também, quer as modas, quer agradar o mundo, quer ser igual e quer que as suas próprias ideias prevaleçam. Seus pensamentos, suas conclusões. Porque diz, eu sou dono de mim mesmo, eu faço o que eu quero. Ora, eu disse, Jesus não vai correr atrás de ninguém. Ele disse, vinde a mim. Vinde a mim. Porque se a pessoa ir ao encontro dele, ele o abençoa. Ele ajuda, ele protege. Mas ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, irmão, não é só aí onde está Jesus, por exemplo, na igreja, onde é invocado o seu nome num culto de adoração, e dizer, aqui está Jesus, só isso não resolve, mas é preciso levar consigo a sua doutrina, aprender dele e não querer ensiná-lo. Assim como ele é humilde diante do Pai, e tudo fez para agradar o Pai, a pessoa também tem que ser humilde diante dele, para agradá-lo, para fazê-lo feliz também com o seu procedimento. Então, irmãos, a doutrina e a disciplina, tão comentado, tão falado, e que até há pessoas que não gostam muito que fale, mas é um grande problema na igreja. É um grande problema. No fim, Deus sabe o que faz.
O juízo de Deus é perfeito. Nós não exercemos o juízo de Deus. A nossa missão não é julgar ninguém. Nós não condenamos ninguém. Isso não é função nossa, nós não conhecemos o coração da pessoa. Mas, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque Deus é justo. E podemos estar criando, através da desobediência, uma complicação para o nosso futuro espiritual. Nós poderemos estar criando uma dificuldade para nós mesmos, se permanecermos na desobediência, flagrantemente, de propósito. Então, irmãos, e daí para resolver? Só por Deus, né? Então seria melhor estar em sintonia com Deus, andando com Deus, e já ir deixando as coisas todas no lugar, para que depois, às pressas, talvez perto da hora da morte do corpo, ter que acertar muita coisa para poder concluir a salvação. Irmãos, isso é uma questão que cada um deve resolver o seu lado. Eu não vou resolver o lado de ninguém, assim como ninguém resolve o meu. Cada um é cada um. Cada um resolve a sua situação. E cada um se posiciona diante de Deus, do seu modo. Mas, pela doutrina, nós dizemos que há necessidade de que se tenha muito cuidado, porque Deus está vendo. Aqui está no boletim. Não adianta a pessoa querer se justificar, porque Deus conhece o coração e sabe que a pessoa pode obedecer e não obedece porque não quer. Ele sabe, ninguém vai enganar a Deus, querer justificar por isso, por aquilo, porque ele sabe que a pessoa pode obedecer. Então, irmãos, cada um, e cada um diante de Deus. Eu vou ler a outra parte da mensagem. Fala sobre a unidade do Espírito. Também é um assunto bastante comentado em nossa doutrina. Estimados irmãos apostólicos, para que a nossa igreja seja sempre vitoriosa e cumpra sua missão, para a qual foi restaurada aqui na terra por Jesus, precisa sempre da união do seu povo. Pois, sem a verdadeira união do povo apostólico, nunca chegaremos à perfeição espiritual almejada por Deus, o nosso Pai, por Jesus, nosso Senhor, e pelo Espírito Santo, da Santíssima Trindade. E nem seremos vitoriosos a cada dia da nossa jornada aqui na terra. Jesus, nosso Senhor, antes de subir aos céus, fez um pedido importante ao nosso Deus na sua oração sacerdotal. Eis a oração do Divino Mestre, conforme está registrada no Evangelho de São João. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um como nós somos um na unidade do Espírito, para serem também consagrados na verdade. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, por meio da sua palavra, para que todos sejam uma coisa só. Assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós,
a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. E nos dias de hoje o mundo creia que Jesus enviou a Santa Vó Rosa. Quanto a mim, dei-lhes a glória que tu me comunicaste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para chegarem à perfeita unidade e, portanto, o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. O que vem a ser esta perfeita unidade, a que nosso Senhor Jesus se refere? E como se deve dar esta unidade? Primeiramente, precisa haver o amor ao próximo, que é o segundo e mais importante mandamento dado por Deus ao seu povo, para que sejam realmente seus filhos. Portanto, onde existe o amor, deve haver a união de corações, o respeito de um para com o outro, a humildade em relação ao seu irmão. E outro fator importante é de um ajudar o outro, tanto no trabalho da igreja, na vida particular, na amizade e no bom trato com o seu semelhante. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo dependem deste amor e desta união entre os apostólicos, no lar, na família, na igreja, no trabalho dos coros, dos obreiros, seja o cargo que for. Precisa haver uma perfeita unidade de espírito. E onde existem inimizades, discórdia, disputas, invejas e teimosias, não pode haver esta unidade. Por isso lhes aconselhamos e lhes pedimos, em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que evitem todos estes sentimentos que impedem a unidade do povo apostólico e o bom desempenho em todo o nosso trabalho. Lutem, prezados irmãos apostólicos, contra tudo que possa atrapalhar a unidade da igreja e do seu povo. Sejam mansos e humildes de coração, sejam também unidos e trabalhem pelo progresso da igreja e do nosso povo, buscando sempre na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo a força, o poder e a sabedoria para serem perfeitos na união entre apostólicos. E só assim seremos a igreja vitoriosa, para darmos a Deus e aos seus santos a oportunidade de salvar um número muito grande de almas para os céus. Prezados irmãos e irmãs, estes ensinos preciosos fazem parte da doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, dada por Jesus, nosso Senhor, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para a nossa perfeição espiritual como filhos de Deus e para gozarmos de todas as bênçãos celestiais e a salvação de nossa alma. Este ensino, como eu disse, também é bastante comentado, os irmãos sabem. Mas, assim como a doutrina e a disciplina, existe rejeição, repudio, a pessoa repudia, não quer. O porquê é a mesma coisa, é a mesma situação. A pessoa sente capacitada para guiar a sua vida. Ela acha que ela pode guiar a sua vida. Sim, é lógico que pode. Todos podem guiar a sua vida. Não tem como discordar. Mas a vida espiritual, não. A vida espiritual tem que ser guiada. A pessoa precisa de ajuda. Ninguém chega no céu sem ajuda. Sozinho, por sua conta. Ninguém. Para a salvação da alma, todos nós precisamos de ajuda. Até o último momento. Até mesmo
após a morte do corpo, para sermos levados aos céus, precisamos de ajuda. Então, nesse caso, a pessoa não é capaz de administrar. Administra o seu trabalho, suas atividades, o seu procedimento. Mas a vida espiritual, a nossa vida espiritual, só Deus. Só Jesus. A Santa Vó Rosa sabe administrar. O irmão Aldo, durante 44 anos, esteve aqui administrando a nossa vida. Então, irmãos, quanto à união e esses sentimentos e procedimentos, é a mesma coisa. Da obediência à disciplina da igreja. Se nós deixarmos a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo guiar a nossa vida espiritual, reconhecendo que eles sabem o que nós precisamos, e nós não sabemos, irmãos, então nós vamos, como resultado, estarmos bem confortáveis. E também, como diz aqui, em união uns com os outros. Porque não tem ninguém melhor do que o outro. Aqui na igreja não tem o sabidão, que é capaz de ficar dando conselho, que é capaz de ficar guiando os outros apostólicos. Tínhamos o irmão Aldo, foi para os céus, mas deixou os ensinos. O que estamos fazendo em nome deles é preservar os ensinos deles. Mas não somos sabidões. Para nada. Então, irmãos, precisamos ser humildes e aceitar até mesmo aquilo que não estamos querendo aceitar. Mas se é de Deus, se é para o nosso bem, é para a nossa salvação, é melhor aceitar. Feliz e bem-aventurado aquele que aceita a vontade de Deus e faz da vontade de Deus a sua vontade e segue com amor, com dedicação e também de forma muito espontânea. Irá bem, será feliz e bem-aventurado. Maravilhoso.
Santíssimo Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por sua presença entre nós, pela graça do seu Divino Espírito, a unção e virtude celestial. Agradecemos a Jesus, o nosso Divino Salvador, que nos deu a doutrina e também a disciplina para colocarmos em prática. Agradecemos a nossa Mãe, a Virgem Maria, Maria Santíssima, que nos deu também Jesus, que foi o vaso de bênção, o vaso sagrado do nosso Deus, no qual então gerou seu Filho. Santa Mãe, nossa Mãe espiritual, a nossa gratidão e louvor à Senhora. Santa Vó Rosa, nosso Consolador, também te agradecemos pela tua presença e por tuas bênçãos. Agradecemos ao nosso Santo Irmão Aldo e a todo o poder celestial. E agora eu peço que continuem a ajudar, a proteger e amparar tua igreja, o teu povo, esses irmãos que aqui estão presentes na igreja e os demais que não puderam vir. Que a tua graça seja concedida e eles sejam fortalecidos, alimentados e possam ter paz no seu coração, o consolo do Espírito, possam se sentir bem, sentir feliz, confortável e assim levando a sua vida com fé, com amor e com esperança. Santa Vó Rosa, se houver alguma doença, algum problema na vida deles, que a Senhora, com o poder de Deus, possa ajudá-los na solução dos mesmos. E eles tenham saúde e tenham os seus problemas também solucionados. Abençoe o lar, abençoe o casal, os pais, os filhos, e também abençoe seu trabalho e tudo que a eles pertence, para que em tudo nosso Deus também seja louvado e glorificado na vida de cada um dos teus filhos. E esses que têm os seus nomes aqui, na caixinha de pedidos de oração, eu apresento também a Senhora Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, rogando a bênção para essas pessoas, possam ter aquilo que eles tanto esperam para o seu bem, para a sua saúde, para a saúde de um amigo, de alguém da família. A Senhora sabe, a Santa Vó Rosa, o que está aqui e o que está no coração dos teus filhos. Tudo seja para a glória do nosso Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima e de todo o poder celestial. Agora conduz os teus filhos para casa, os guie no seu caminho, livre de todo perigo e de todo mal. E assim, irmãos, que a bênção dos céus, a bênção gloriosa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, da Santa Vó Rosa e da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo, esteja em todos e sobre todos, e ela seja permanente na sua vida. Amém.